tá? É um prazer enorme estar aqui. E eu vou falar o que o médico generalista precisa saber de hematologia e hemoterapia. Terapia celular vai ser o meu colega Renato Cunha, que depois vai falar um pouco de transplante de medula óssea para vocês. Bom, eu tenho 40 minutos, que é 2 aulas de 20, porque uma era hemoterapia e outra era hematologia. Eu juntei as duas e aí a gente vai tentar conversar sobre isso nesses 40 minutos. Antes de mais nada, eu queria saber aqui, quem que é graduando? Levanta a mão. Tá, vocês são estudantes, né? E quem que é médico formado generalista? Tá, então eu já quero prestar uma homenagem ao médico generalista, que eu gostaria... Eu sou fã de vocês, entendeu? Por quê? Porque eu acho que vocês são os quase especialistas em tudo. Tá? Precisa saber um pouco de cada especialidade. E isso é uma conquista importantíssima, porque só assim a gente vai fazer uma medicina primária, uma medicina de base, que consegue levar os pacientes até o centro especializado. Porque se vocês não identificam uma possibilidade de uma leucemia, uma possibilidade de um linfoma, uma possibilidade de uma doença hemorrágica, esses pacientes caem no primeiro mata-burro, que são vocês, e depois não chegam no especialista para ser tratado. Então, presto minhas homenagens aos generalistas aqui, que eu sou fã, porque é quem vai atender a gente antes de todo mundo, né, Carlos? Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação especificamente. Tá? Bom, a hematologia e hemoterapia no Brasil. Nossa, vai ser difícil eu conseguir ler daqui isso daí. Tá? Mas vamos lá. Nós temos no Brasil 2.945 especialistas, o que corresponde a 0,7% dos especialistas no Brasil. Então, veja bem, hematologista é menos de 1%. Isso daí é dados da demografia médica. Nós somos a 32ª em número de médicos de 55 especialidades. Então, nós somos, em número de médicos, uma das menores do Brasil. Só que em 2011... nós éramos 1.420. Então, em 9 anos, nós duplicamos o número de hematologistas no Brasil. Tá? Vocês acham que isso é muito? Tá? Vamos ver. Então, nós temos 2.945, uma razão especialista por 100 mil habitantes de 1,4 e 0,7%. Né? Uma característica interessante da nossa especialidade é que é a sexta de 55 com mais mulheres. Eu acho que essa é a razão pela qual a hematologia está evoluindo muito hoje, porque a mulher é muito mais organizada, muito mais comprometida do que os homens em relação a isso. E uma coisa interessante, nós temos mais médicos hematologistas em proporção mulheres do que a própria ginecologia. Tá? Quem ganha aí é dermato, pediatria, endócrino, alergia e genética médica. Depois nós temos a hematologia. Então, é uma especialidade de quem gosta de se dedicar aos outros, como é um perfil das mulheres que tratam muito bem da gente. Né? Ela é a 31ª de 55 em média de idade. Então, apesar de ela ser uma especialidade nova, ela tem um contingente de pessoas mais velhas importante. Tá? Então, nós temos uma média de 47,4 anos por médico hematologista no Brasil. Em termos de residentes em curso, porque esse é um fator importante para a gente ver a evolução da hematologia no Brasil, nós temos 327 residentes em cursos em 2020, sendo 113 em R1. Então, perto do contingente que a gente necessita, vocês veem que não é um número muito grande de crescimento da hematologia. Nós somos a 34ª de 55 especialidades em crescimento de residentes no Brasil. Tá? Bom, em relação às pessoas que têm título de especialista em hematologia e hemoterapia, que são um título só para as duas especialidades, em relação a que tem outros títulos também. Então, esse é um fator curioso que eu trago para vocês. Então, veja bem, nós temos 143 anestesiologistas que também são hematologistas e hemoterapeutas. Por quê? Porque a gente tem uma prova de título que a gente chama hematossauros, né, que são aqueles hematologistas velhos com mais de 15 anos de formado e de atuação em hematologia,
que prestam um título especial pela AMB e têm o título. Então, muitos desses anestesiologistas eram os antigos donos... Ah, esse aqui não tem... Alô? Eram os antigos donos de banco de sangue, que precisaram ter o título para tocar o banco de sangue depois. Tá? Tem algumas coisas interessantes. Clínica médica, 1531. Por quê? Porque é pré-requisito, né? Então, tem que fazer 2 anos de clínica médica para ser hematologista. Então, para quem quer fazer transplante, que nem o Renato vai mostrar, você faz 6 anos de faculdade, faz 2 anos de clínica médica, faz 2 anos de hematologia e faz mais 1 ou 2 anos de transplante de medula óssea. Então, são 11 a 12 anos de formação e você vai lá, com 30 e poucos anos, começar a tua vida no mercado, né? Então, não é fácil. Hoje a gente fala que é uma especialidade de nerd mesmo, porque tem que gostar de estudar, senão não consegue. Oncologia clínica, 159. Isso aí está aumentando, tá? Porque o Renato também vai falar, porque os oncologistas estão querendo também fazer transplante de medula e tem que ser especialista para fazer. Tá? Então, é um outro fato que a gente está também levando em consideração. E a patologia clínica, porque envolve muito laboratório, então isso tem um apelo pelo perfil do profissional, e 310 pediatras, porque não existe uma especialidade de pediatria, de hematologia infantil no Brasil. Então, eles fazem pediatria e depois faz a hematologia clínica ou a oncologia clínica. Tá? Onde estamos? Eu acho que essa foto aí deve representar grande parte, né, não deve ser muito diferente do perfil que existe entre as outras especialidades. Vocês veem aqui, eu acho que aqui. Vocês veem uma concentração muito grande, tá? Cada pontinho desse é um médico especialista no sul, sudeste, tá? Um pouco mais no Nordeste, tá? Uma concentração boa no Distrito Federal e uma carência muito grande nas outras regiões. Tá? E como que estava isso daqui antes, em 2015? Olha, 2015 estava assim. E como é que está agora? Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Então, nós continuamos formando especialistas para trabalhar aqui em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Tá? Então, teve alguma distribuição um pouquinho diferente, né? Vocês veem que aumentou um pouquinho a densidade aqui. Por que eu estou mostrando isso daqui? Tá? Porque a todo lugar tem leucemia, tem linfoma, tem hemofilia, tem talassemia. E onde não tem esses médicos aqui, o que tem que acontecer? Nós precisamos do apoio do médico generalista lá na ponta. Tá? Como identificadores de problemas mais graves de hematologia e também como interlocutores do paciente com o médico especialista que estão nas grandes regiões. Então, por exemplo, para fazer um diagnóstico de uma trombofilia, o especialista tem que estar lá, tem que estudar o paciente, tudo esse tipo de coisa. Mas para manutenção de um anticoagulante, tá? Não precisa o cara que está aqui, entendeu? Nessa região onde não tem nada, viajar até Manaus, tá? 7 dias para controlar um TPAP num paciente com em anticoagulação. Tá? Então, essa interlocução é importante. E a BHH tem um programa atual de geoequidade, onde a gente está fazendo essa interlocução dos especialistas nos grandes centros, dando o apoio tanto para diagnóstico, quanto segmento e quanto identificação de problemas para os médicos que estão aqui. Ou recebendo uma fotografia de uma lâmina que tem um linfócito atípico diferente, que pode ser um blasto leucêmico, tá? Ou avaliando um coagulograma esquisito lá de um paciente que pode ter um inibidor contra uma hemofilia, né, contra o fator 8 para hemofilia. Então, por isso que eu falo que a importância num país continental que nem a gente, de ter pessoas que fazem a interlocução com o médico especialista nas regiões onde eles vivem é muito importante. Agora, o problema não é só aqui. Nós temos problemas sérios no estado de São Paulo também, no interior do estado de São Paulo. Tá? Um paciente de Araçatuba ter que viajar até Ribeirão Preto para fazer uma biologia molecular, quer dizer, isso daí não faz sentido. Tá? Ele pode ser tratado na região onde ele se encontra. Então, a gente chama isso de geoequidade. Tá? Bom, agora nós vamos entrar realmente na nossa temática. Então, o que é hematologia? Hematologia é uma especialidade médica que se dedica ao estudo da fisiologia e patologias do sangue, da medula óssea e dos gânglios linfáticos.
ela engloba diversas subáreas. Então, o hematologista raiz mesmo, que nem eu, Renato, que trata desde anemia até transplante de medula, são raros hoje. Hoje nós temos mielomatologistas, linfomatologistas, né, Renato? E isso daí preocupa um pouquinho a especialidade, porque a gente, além de ser em menor número, nós estamos fragmentando pessoas que só fazem hemoterapia, por exemplo, e acabam não entendendo nada de outras doenças hematológicas, ou o contrário, tá? Pessoas que fazem trombofilia, tá? Só ficam fazendo trombofilia e não sabem indicar uma transfusão. Tá? Então, essa é uma outra preocupação, esse spread que a gente tem na especialidade. Então, as subáreas são a oncohematologia, onde as doenças malignas são tratadas. Eu costumo falar que as doenças oncohematológicas são o crescente fértil da oncologia, né? Os oncologistas, assim, ficam um pouquinho de olho assim, meio esquisito comigo, mas não tem argumento contra isso. Porque todos os tratamentos inovadores nascem na hematologia. Tá? Para vocês saberem, o primeiro quimioterápico, tá, nasceu em 1942, 45, que foi o gás mostarda, usado como guerra química na Segunda Guerra Mundial. O que acontecia? As pessoas, né, que eram submetidas à exposição de gás mostarda ficavam com anemia, leucopenia e plaquetopenia. Alguém muito sábio, muito iluminado nas ideias, falou: ó, isso daí destrói células, e câncer é células. Será que ele não pode destruir? E começaram a aplicar em pacientes infantis com leucemia linfóide aguda. Por quê? Porque é fácil tirar a célula leucêmica, né? Você pega uns 5 ml da vez, você tem bilhões de células malignas lá, é fácil de você estudar. Então, a quimioterapia nasceu na hematologia. Aí o segundo quimioterápico foi inibidor de ácido fólico. Foi descoberto num laboratório lá na Dana-Farber. Tá? Aí surgiu o metotrexato, que foi o primeiro antimetabólito, tá, na década de 50. E se a gente for vindo para cá, tá, o primeiro anticorpo monoclonal, por exemplo, foi o momotumumab, para tratar a doença enxerto hospedeiro. Só que ele era murino, ele ficava meia hora no corpo só e ia embora. Então não adiantou nada. O segundo foi o qual? O Mabtera, o anti-CD20. E aí lançou tudo que termina em AB hoje, que vocês veem, transissumab, câncer de mama, tudo, nasceu tudo do rituximab, que foi o primeiro anti-CD20 para tratamento de linfoma. Vamos ver mais um pouquinho? Inibidor de tirosina quinase. Tá? Então, tudo que termina em IB hoje nasceu do imatinib, que é um tratamento para leucemia mieloide crônica. E agora é usado em diversas outras doenças. Tá? Aí o transplante de medula nasceu também nas doenças oncohematológicas, e atualmente o CAR-T-cell, tá, que é uma tecnologia de ponta que está chegando no Brasil agora, só tem doença hematológica. Logo, logo, a oncologia também vai assumir. Então a gente fala com muita honra isso daí, né, que as doenças hematológicas são o crescente fértil da oncologia como um todo. As hemopatias benignas, que são as genéticas e as adquiridas, então hemoglobinúria paroxística noturna, talassemia major, tudo. Eu só não concordo com esse benignas aí, porque talvez eu prefira ter um linfoma não Hodgkin do que uma talassemia major, né? Quer dizer, as doenças chamadas malignas são às vezes muito mais graves, menos graves do que as hemopatias benignas. As coagulopatias, que são as hemorragias e tromboses, e a medicina laboratorial específica, com citologia, histologia, anatomopatologia, citometria de fluxo, biologia molecular, etc. E o TMO, a parte clínica que é feita pelos hematologistas. E a hemoterapia? A hemoterapia, então, é uma especialidade irmã da hematologia, e onde no Brasil elas são realizadas juntas. Cada país tem uma determinada divisão entre essas duas especialidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, geralmente é feito por patologista clínico e não por hematologistas. E os hematologistas lá nos Estados Unidos são mais da área de oncohematologia. Você não tem quase hematologista raiz lá, que são feitos pelos clínicos ou nefrologistas. Então, cada país tem um determinado comportamento em relação a essas duas especialidades. No Brasil, quem é hematologista é hemoterapeuta e vice-versa. Então, é uma área da medicina que envolve a obtenção e administração dos componentes sanguíneos para o tratamento de várias condições de saúde. Engloba diversas subáreas também, como a medicina transfusional, a imunohematologia clínica, as aféreses, as coletas e fracionamento, a medicina laboratorial com sorologia para doenças infecciosas, imunohematologia, controle de qualidade, biologia molecular, etc., e o transplante de medula óssea, a parte hemoterápica, de coleta e seleção e qualidade de células.
Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar na seara da hematologia por alguns minutos. As doenças podem ser de baixa e alta complexidade. Então, nós temos anemia ferropriva, que a gente é tranquilo tratar num posto de saúde, e nós temos as leucemias agudas, né, que são de altíssima complexidade, que envolvem diversos recursos diagnósticos e terapêuticos dos mais variados. As doenças agudas e crônicas, não dá para falar qual que é mais grave, tá? Tem doença aguda que é simples, tem doença aguda que é gravíssima, e também com as doenças crônicas. Tem as frequentes. Você sabe qual é a doença mais frequente do mundo? Tá? Depois da insanidade, né? Eu acho que essa ganha de tudo quanto é lado, mas é a anemia ferropriva. Tá? A anemia ferropriva corresponde a assim, 40% da população mundial feminina tem anemia ferropriva. Então, imagine quantos bilhões de pessoas têm anemia ferropriva no mundo. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Temos as primárias, quer dizer, doenças que são do sangue mesmo, e temos as secundárias. E tem uma característica interessante que, às vezes, na hematologia, a gente trata a doença secundária sem se preocupar tanto com a primária. Nossa, que estranho isso. A gente sempre aprende na faculdade que a gente tem que tratar a doença de base, né, para o resto. Né? Mas, veja bem, uma paciente que tem trombofilia, que tem contraindicação ao dilmirena, que sangra muito, tem anemia ferropriva, o que você vai fazer para ela? Dar hormônio para ela ter um AVC e ter uma trombose, uma embolia pulmonar? Ou você vai tratar ela até os 50 anos, enquanto ela menstruar muito, da anemia ferropriva repondo ferro? É muito mais saudável, muito mais natural. Então, esse é um pequeno exemplo que, às vezes, a gente trata consequência. Então, a anemia ferropriva de quem sangra muito numa menstruação não é uma doença hematológica. A doença hematológica é secundária, tá? Mas é melhor tratar a doença secundária e deixar ela com a hipermenorreia, que é a sua doença primária, tá? Porque é menos iatrogênico a gente tratar através de uma reposição. Nós temos as doenças tratáveis e as intratáveis. Tá? Tratáveis quando a gente tem condições de tirar a doença sem matar o indivíduo. Tá? Isso é um fator muito importante em hematologia, porque muitas vezes a gente deixa o paciente conviver com uma doença ao querer retirar a doença. Um exemplo disso é a leucemia linfóide crônica. Tá? Se você quiser tirar a leucemia linfóide crônica de um doente, você vai acabar matando ele em determinadas condições. Então, na grande maioria das vezes, na leucemia linfóide crônica, você faz ele conviver com a doença. Outro exemplo é a leucemia mieloide crônica, que com o advento do imatinib, do nilotinib, desses inibidores de tirosinoquinase, que a gente chama de terapia-alvo, né? Vai exatamente na célula e reprograma a célula. Então, todos os dias, ele vai lá, pega uma célula leucêmica e transforma em normal. Outro dia vai lá, leucêmica e transforma em normal. Então, o paciente convive com essa doença controlada, tá? Até o fim da vida dele com tratamento. Agora, veja bem, há 15 anos atrás, quanto tempo durava um paciente com leucemia mieloide crônica? De 3 a 5 anos. Tá? Então, em 3 a 5 anos, mais de 90% dos pacientes estavam mortos. Hoje, com o inibidor de tirosinoquinase, você sabe qual a sobrevida de paciente com leucemia mieloide crônica? Esse dado eu quero que vocês levem para frente. Tá? No Brasil, a sobrevida média da população brasileira é quanto? 78 anos, se não me engano, né, Carlos? Tá? A leucemia mieloide crônica, quem tem hoje, ele vai viver 78 anos. Não existe mais impacto de sobrevida se ele tiver controlado. Então, é uma baita diferença, uma quebra de paradigma. Então, hoje, se eu quiser ter uma doença, eu vou ter uma LMC, se Deus quiser, porque em 80% de chance de eu viver a minha vida até quando eu viveria mesmo e morreria de infarto, de um acidente ou de uma queda de avião. Nós temos as curáveis e as incuráveis, tá? Que é um pouquinho diferente das tratáveis e intratáveis, né? Porque, às vezes, se eu tiver uma leucemia mieloide aguda M7 num paciente com síndrome de Down, que nasceu com essa leucemia, não adianta tratar, gente. Tá? Não adianta, porque não vai conseguir fazer nada para esse tadinho aí. As controláveis e as incontroláveis. Aí chega a ser um pouquinho mais complexo o nosso conceito, né? Porque às vezes você tem doença que não tem realmente o que fazer, você não consegue controlar. Então, a gama de doenças hematológicas é esse leque que a gente mostra para vocês.
A hematologia tem uma grande correlação com outras especialidades. Vocês já ouviram que aqui eu falei em oncologia, aqui eu falei em ginecologia, mas nós temos também com ortopedia. Os nossos pacientes com mieloma múltiplo, eles vão agradar um cachorro, eles quebram o braço. Tá? Eles vão subir uma escada, eles quebram o colo do fêmur. Então, eu preciso muito de ortopedia. E a ortopedia precisa da gente quando chega um paciente com uma fratura patológica para investigar o mieloma, por exemplo. Em cirurgias, para controlar as coagulações, né? Para a gente preparar esses pacientes com púrpura, com plaqueta baixa para poder operar. A reumatologia, tá? Onde a gente acaba pegando cada bucha, porque eles usam, não? Os reumatologistas usam anticorpos monoclonais, usam quimioterápicos, agentes citotóxicos, e depois, algumas vezes, complicam com uma leucopenia febril, com uma aplasia de medula óssea. O hematologista tem que dar as mãos para o reumatologista também. E a gente lança muita mão também. Para fazer um diagnóstico de síndrome antifosfolípide, eu tenho que ligar para o reumatologista para poder me direcionar em relação a isso. Dermatologia, etc. Tratamento de causas e as consequências. Esse daqui eu já adiantei, o exemplo clássico da anemia ferropriva por grande fluxo menstrual. Agora, veja bem. O que um generalista, como tem bastante de vocês aqui, que eu já falei que eu sou fã, ou o que um graduando deve se preocupar em aprender de hematologia sem querer ser hematologista? Então, é isso que eu chamo de arsenal educacional. O que vocês precisam saber para, não sendo especialista, da hematologia? A fisiologia da hemopoese, né? Tem que saber que um glóbulo vermelho dura de 90 a 120 dias. Isso quer dizer que a cada 3 meses nós somos outra pessoa em relação ao glóbulo vermelho. Nós não temos nenhum glóbulo vermelho que a gente teve há 4 meses atrás. Nossa, que incrível, né? Sabe quanto que é a produção de glóbulo vermelho? 75 bilhões de células por dia. O nível de produtividade da medula óssea é uma coisa fantástica. Bom, se vocês gostaram desse dado, eu vou falar para vocês que as plaquetas duram 5 a 10 dias no nosso corpo. Isso quer dizer que há 10 dias atrás, tá, a gente não tem nenhuma plaqueta que a gente tinha 10 dias atrás. Então, nós somos outra pessoa de que a gente era 10 dias atrás em relação a plaquetas. Tá? Então, olha como é importante saber da fisiologia da hemopoese. Tá? Então, esse é o caso da plaqueta. Bonito isso, né? Nós somos pessoas diferentes em relação a plaquetas de 10 dias atrás. E de leucócitos? Tá? Dos granulócitos, por exemplo. Sabe quanto tempo dura um granulócito no nosso corpo? 8 a 16 horas. Isso quer dizer que, de ontem para hoje, nós não temos quase nenhum neutrófilo no nosso corpo mais. Então, a gente é outra pessoa a cada 8 a 16 horas em relação ao glóbulo branco. E se de repente, tem uma quebra cromossômica dentro de uma dessas, sabe quantos por dia? Eu falei 75 bilhões de glóbulos vermelhos, né? 175 bilhões de glóbulos brancos e 225 bilhões de plaquetas por dia a gente produz. Se dentro desses 175 bilhões de reproduções eu tiver um errinho na reprodução celular, aí nasce uma leucemia. Por quê? Essa célula não tem função nenhuma, ela vai crescendo, crescendo e vai tomando o lugar das outras. Então, ela não é perceptível nesse começo, mas depois de algumas semanas, ela começa a dar anemia, começa a dar plaquetopenia e começa a dar leucopenia. E o paciente vai ficar como? Com fraqueza, com mancha roxa no corpo e começando a ter febre por qualquer coisa. Está aí o sintoma da leucemia. Tá? É a substituição das células do sangue por células que não servem para nada. E que tem uma chance, tem 175 bilhões de chances por dia de acontecer um erro. Então, quando um paciente chega e fala, doutor, por favor, me explica por que eu tenho 3.600 leucócitos e o normal de 4.000 a 10.000. Sabe o que eu respondo para ele? Eu falo essa coisinha aqui na consulta e falo, explica o normal para mim. O normal é muito mais milagroso do que o errado. Tá? Eu acho que a gente tem que agradecer todas essas coisas certas que acontecem trilhões de vezes por dia no nosso corpo. Então, é esse conceito. Então, se um paciente chega no posto de saúde e fala, doutor, a minha avó teve leucemia, eu quero saber se eu tenho chance de ter ou não. Chance de ter, tudo bem, vai fazer NGS, tudo. Hoje em dia a gente tem o genoma. Mas você vai pedir um hemograma para ele, então você pede um hemograma de 8 em 8 horas até o fim da vida dele para ver se ele vai ter leucemia ou não, porque não dá para prever uma leucemia para daqui a uma semana. E o exame de uma semana atrás, que estava normal e hoje tem leucemia, não estava errado. Esse conceito, eu acho que o generalista tem que ter.
tá? Para que ele possa poder explicar para o paciente algumas coisas absurdas em relação à fisiologia da hemopoese. Então, concordo que é importante saber a fisiologia da hemopoese, então esse é um arsenal terapêutico que a gente tem que lançar a mão. A interpretação clínica do hemograma, tá? Simples, né? O hemograma é o exame mais pedido que a gente tem hoje. Então, nós temos que saber como interpretar em função da própria sobrevivência das células que a gente tem. A interpretação dos exames de coagulação, a base de clínica médica, com interpretação dos exames bioquímicos, por exemplo, uma insuficiência renal dando uma anemia normocítica e normocrômica, o exame clínico de uma esplenomegalia, as funções orgânicas, etc. As doenças, situações de alta incidência e baixa complexidade, essas são atuações possíveis e desejáveis do médico generalista. Tá? Vocês vão ver que o hematologista não quer ter tudo só para ele, porque nós não temos pé para isso. A gente não consegue tratar todas as doenças hematológicas no Brasil. Nós precisamos dos generalistas para ajudar a gente. Então, anemia ferropriva, leucopenias constitucionais, plaquetospenias constitucionais sem repercussão clínica, saber quando é um limite, né? Então, o paciente com 55 mil plaquetas pode arrancar dente, não tem problema, pode tirar vesícula, não tem problema, não precisa ter mais de 100 mil. Agora, para fazer uma neurocirurgia, tem que ter mais de 100 mil. Tá? Para fazer biópsia da medula óssea, pode estar com 20 mil, não tem problema nenhum. Tá? Para tirar verruga, tá? 30 mil está ótimo. Diagnóstico e identificação precoce de processos trombóticos e tromboembólicos, critérios de prioridade para encaminhamentos, segmento local com especialista remoto, isso que eu chamo de geoequidade, né? Que em caso de hemofilias, estigmas talassêmicos e falcêmicos, não precisa do médico especialista estar no local. Vocês têm condições absolutas de tratar sozinhos. Segmento de anticoagulação após indicação do hematologista. Então, o hematologista que vai falar, isso daí tem que tomar xarelto para o resto da vida. Ou esse daí é só por 6 meses ou 1 ano. A hora que definiu isso, quem vai tocar o pau lá são vocês na linha de frente. E os tratamentos paliativos. Então, agora eu tenho mais 10 minutos para falar de hemoterapia. Então, hematologia, ufa, já deu, né? Agora vamos falar de hemoterapia. O que vocês precisam saber de hemoterapia? Que é completamente diferente de hematologia, apesar de ser 2 especialidades irmãs. Também tem procedimentos de baixa e alta complexidade, como sangria terapêutica de baixa complexidade e colete de célula-tronco para transplante de medula óssea, que é de altíssima complexidade. É um recurso terapêutico em diversas especialidades médicas, onde demanda um conhecimento básico por todas as áreas da medicina. Então, o hemoterapeuta tem que saber a curva de dissociação de hemoglobina em relação a um paciente infartado, tá? Como se comporta um paciente com sobrecarga de ferro que está em hemodiálise. Tá? Então, a gente tem que saber, tem que permear muito entre as especialidades clínicas. O tratamento de caráter agudo e crônico, quer dizer, um politrauma com um sangramento intenso, eu tenho que controlar a coagulação, dar oxigenação para esse paciente e tirar ele da fase crítica. Ok, acabou o problema, eu devolvo para o cirurgião. E pode ser crônico, uma mielodisplasia, a medula dele faliu. Então, ele vai depender de transfusão de sangue para o resto da vida. Esse paciente vai ser o nosso paciente crônico. Curativo, provisório, controlador ou paliativo. Toda essa gama existe também em hemoterapia. A correlação muito mais intensa que a hematologia com outras especialidades. Tá? E o risco intrínseco do procedimento envolvido. Né? A transfusão, gente, é um transplante. É um transplante de órgãos. Só não sai na mídia, não sai nas novelinhas aí, porque é líquido. E vem da veia e vai para a veia. Mas é um transplante de órgão com características de transplante de órgão que tem que levar em conta o binômio doador-receptor. O arsenal educacional. Então, o que um médico generalista ou um estudante de medicina deve saber de hemoterapia, que, infelizmente, como eu já ouvi aqui na geriatria, existe uma deficiência muito grande de carga horária na graduação. Tá? Então, as pessoas saem totalmente despreparadas. Critérios para doação de sangue. Tá? Lógico que todo mundo tem que saber, pode doar sangue com 45 quilos? Não, acima de 50. Tá? Poxa, se não tiver doação de sangue, ninguém faz a medicina no Brasil, gente. É muito importante saber. Então, quantas vezes chegam pessoas para você e falam, quero ser doador de sangue, o que eu tenho que... Como é que eu sou um doador de sangue? Então, é obrigação, tá, do médico generalista de orientar em relação a isso. Noções de fracionamento e estocagem. Tá? É importante saber que um concentrado de hemácia na geladeira dura 35 a 42 dias. Tá? Um concentrado de plaquetas dura 5 dias.
Então, não adianta colher um monte de plaqueta hoje, do Brasil inteiro, para não faltar plaqueta para ninguém. Daqui a 5 dias, se tiver alguém com leucemia, morre, porque ninguém pode doar plaqueta, porque tem que esperar um tempo para doar de novo. Tá? Então, a constância da doação é importante. Indicação transfusional, importantíssimo, tá? Ter noções de que uma hemoglobina de 11 num paciente com hemorragia digestiva alta está indicado transfusão na fase aguda, porque ele sangrou água e sangue ao mesmo tempo. E um paciente com 8,2 de hemoglobina com anemia falciforme tendo um AVC, se você transfundir, você mata ele na hora. Tá? Você tem que diminuir para 6 para diminuir a viscosidade. Então, essas noções de indicação transfusional, se libertando somente do nível da hemoglobina, é muito importante. Reações transfusionais. Isso pode aparecer em qualquer momento. O paciente vai lá, toma um sangue lá em Manaus, aí ele vai para Manicoré, tá? Você está no posto de saúde, daqui a 18 horas ele começa a ter uma crise hemolítica. O que você vai fazer com ele se você não tiver noção do que está acontecendo? Você vai ter que tratar, você vai ter que monitorar a urina para não dar insuficiência renal, você vai ter que internar na unidade mista de saúde lá em Manicoré, não tem como. Tá? O doador de sangue, a responsabilidade dos doadores de sangue em número no Brasil é responsabilidade de todos nós, principalmente dos médicos. E dos médicos hematologistas e hemoterapeutas, a gente não tem perna para isso. Tem que ser do médico que está tratando o doente lá na frente, em larga escala. Recrutamento, critérios de aprovação, atendimento a reações da doação. Indicações transfusionais, que eu já falei alguma coisa, sempre com um aspecto restritivo, né? Porque só para vocês terem noção, nos Estados Unidos, 72% das transfusões de concentrado de hemácia são desnecessárias. Imagine no Brasil. Tá? Então, se transfunde muito errado no Brasil. Tá? Então, você tem que ter uma noção de que não transfundir é melhor do que transfundir. E transfundir só quando realmente é necessário. Esse projeto que nasceu nos Estados Unidos há 20 anos e está no mundo inteiro hoje, chama Patient Blood Management, onde tem diversas ações, como correção de anemia no pré-operatório. Então, cirurgia eletiva, o paciente tem anemia, vamos tratar essa anemia por 2, 3 semanas, e ele vai, em vez de entrar numa cirurgia com 9 de hemoglobina, e o anestesista exigir que tem que ter 10 e transfundir, me dá 2 a 3 semanas que o hematologista leva ele com 14 de hemoglobina para a cirurgia. Diagnóstico e tratamento imediato de reações transfusionais e controle da hemostasia. E como conclusões, eu tenho 5 minutinhos para fazer as conclusões para vocês. Eu falei, Cristiane, que eu não ia atrasar, tá? Ela estava preocupada, 40 minutos, 2 aulas. Eu falei, não, deixa comigo, eu dou conta. Hematologia no Brasil, são poucos especialistas e muito mal distribuídos, como diversas especialidades, não é uma característica só da hematologia. Médico generalista tem uma grande importância, vou repetir, enorme importância na cadeia do cuidado do paciente hematológico, tanto no diagnóstico quanto no encaminhamento e segmento desses pacientes. A graduação, a gente precisa de uma maior carga horária de hematologia. Capacitação e reciclagem periódica por hematologistas, usando protocolos e procedimentos operacionais padrões para os critérios de prioridades de encaminhamentos. Então, vocês que estão na unidade básica de saúde, saber quando pode ser uma leucemia, quando aquele gânglio deve ser só uma doença da arranhadura do gato, ou uma toxoplasmose, ou uma mononucleose, ou uma suspeita de linfoma. Tá? Então tem que ter protocolos para isso, que exames pedir para fazer a triagem, tudo, para não ficar também encaminhando qualquer coisa para o especialista que não tem pernas para seguir. Facilidade de acesso local e remoto ao especialista, com definição de condutas em dúvidas de casos em andamento, e maior segurança do médico generalista. Isso tudo, logicamente, vai gerar uma melhor qualidade do cuidado e conforto do paciente. E para hemoterapia. Hemoterapeutas no Brasil também são poucos e muito mal distribuídos. O médico generalista é a linha de frente com grande importância no cuidado de pacientes com necessidade transfusional, com indicação e contraindicação dessas transfusões. Na graduação, a gente teria, eu errei aqui, não é maior carga, devia ter uma carga horária de hemoterapia na graduação, e não tem. A maioria, 80% das faculdades do Brasil, não tem hemoterapia no currículo da graduação. Então saem sem noção nenhuma do que é sangue. Só sabe que é vermelho, mas não é bem assim, que tem sangue amarelo também.
Capacitação e reciclagem periódica por hemoterapeutas, com protocolos e POPs acessíveis e compreensíveis. Participação ativa nos comitês transfusionais dos hospitais. Todo hospital do Brasil, por lei, pela Anvisa, tem que ter um comitê transfusional se eles fazem mais de 60 transfusões por mês. Gente, 60 transfusões por mês é 2 por dia. Então, qualquer hospitalzinho tem que ter comitê transfusional. Então, a participação e a ativação desse comitê transfusional, que é uma exigência por lei, mas, pasmem, mais de 70% dos hospitais brasileiros não têm comitê transfusional, então não cumprem a lei. Tá? E aí a gente lança a mão das zonas da vida aí que exige a ata da reunião bimestral de comitê transfusional, senão não dá a certificação da ONU. Então a gente tem que lutar também para a constituição desses comitês transfusionais. Facilidade de acesso local e remoto ao especialista, com definição de condutas e tirada de dúvidas em tempo real. Você tem que ter o telefone de um hemoterapeuta na hora que você está atendendo qualquer paciente, ligar para ele e ter a resposta na hora que você está cuidando de um paciente. Isso dá uma maior segurança do médico generalista. Gente, era essas minhas considerações. Agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição para o que for necessário aí. Muito obrigado.